9 horas mais 20 minutos, temperatura de 21 graus e 3 décimos. O tempo em Osório apresenta-se neste momento parcialmente nublado, a tendência de tempo parcialmente nublado com possíveis pancadas de chuva. Está conosco nos estúdios da Rádio Osório o prefeito Eduardo Abrão, para nós falarmos a respeito de diversos assuntos aqui da nossa cidade, o dia a dia da cidade de Osório. Prefeito, bom dia, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Osório. Deu descansada nas férias, prefeito? Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes da Rádio Osório. Prazer é sempre meu. Não, férias a gente sempre estava descansado. Nessas férias eu tirei 15 dias. Eu sempre tirei nesse período depois do carnaval. E dessa vez deu para dar uma descansada mesmo, porque as outras vezes eu tirei e foi meio chafurdado, assim. Mas essa não, essa eu saí e resolvi sair mesmo. Saiu de cena? Saí de cena, Desliguei o celular e tal. Às vezes fazia algumas ligações para algum secretário, para o Eduardo Renda, que estava no meu lugar e tal, para saber alguma coisa. Mas assim, procurei até me afastar, até porque eu precisava mesmo. Eu já vinha praticamente 2 anos sem um período de férias assim, mais prolongado de 15 dias, não foram nem 30, foram 15. E eu realmente já vinha cansado, né? Eleição de 2016, passou 2017, essa questão essa preocupação permanente com a questão financeira do município, enfim, isso a gente acaba esgotando, não é nem físico, isso é mais mental, assim. E eu já vinha vendo que eu precisava de um tempo, assim. E aí eu aproveitei todo o período, eu sempre tirei em fevereiro, todas as minhas férias são em fevereiro. Aproveitei e tirei e foram boas, muito boas, por sinal. Deu para dar uma relaxada, botar as coisas no lugar, ajeitar a cabeça, como se diz, e recomeçar de novo. Foi bom, foi bom. Para mim foi bom. Prefeito, questão do IPTU que gerou toda esta polêmica, hein, prefeito? A questão, o IPTU, assim como o ICMS, por exemplo, em nível de Estado, eles sempre vão ser polêmicos, né? Do ponto de vista de que quem paga sempre acha que paga muito e quem recebe acha que é pouco. Não é questão do município. O IPTU eu tenho dito e vou repetir, e qualquer pessoa bem intencionada é fácil de entender que na verdade não houve um aumento do IPTU. Houve uma atualização de uma planta genérica que fazia 14 anos que não era atualizada. O problema foi o tempo passado, muito tempo, sem fazer essa atualização, né? Eu recebi uma determinação, isso aí está documentado, uma determinação do Tribunal de Contas que havia obrigatoriamente que fazer essa atualização da planta genérica, né, porque senão poderia ser considerado como renúncia de receita. Ou seja, uma pessoa tem um imóvel, né, esse imóvel vale 500 mil, vamos supor, né, mas lá na prefeitura ele está avaliado por 20, 30 mil. Né, e todos os tributos, né, que recaem sobre esse valor recairiam sobre os valores que está cadastrado na prefeitura. Então, segundo o entendimento de qualquer pessoa, inclusive do Tribunal de Contas, havia uma defasagem muito grande entre o valor do imóvel e o valor que estava cadastrado na prefeitura. Isso é renúncia de receita. Isso é renúncia de receita, ou seja, tu está cobrando uma coisa por um imóvel que vale 500 mil e está pagando sobre 20 ou 30 mil, ou 40 ou 50 mil. Né? Em que pese que há um valor venal, que é um valor que se estabelece, que nunca, na verdade, não é bem o valor de mercado. E evidentemente que quando tu atualiza uma planta dessa e que tu passa de X para X mais 1, as pessoas sempre acabam reclamando, todo mundo reclama. O meu, por exemplo, aumentou também. Se o problema é aumento, o meu também foi atualizado. Eu moro na mesma casa. Mas você aumentou ou teve atualização? Teve uma atualização, porque o preço... Aumentou a metade da sua casa? Não aumentou nada, mas mudou, eu fiz uma reforma, a casa era de um jeito, passou para outro. Então, tudo isso, do ponto de vista do material, valorizou a casa. E tudo isso, na verdade, ela computa também do ponto de vista de pagamento. Então, se as pessoas analisarem bem, ninguém vende a sua casa hoje pelo preço de 2004. Ninguém vende a casa hoje pelo valor que valia lá há 14 anos atrás. Nesse período de 14 anos, as coisas atualizaram, os salários atualizaram, as mercadorias atualizaram, né? E, evidentemente, que a planta genérica do município, os imóveis também valorizaram, por um motivo ou por outro. Quantas ruas de Osório passaram a ter, digamos assim, qualificadoras que antes não tinham? O asfalto, o bloqueto, o saneamento básico, a iluminação, ou praça, ou seja o que for. Isso é um processo que valoriza o teu imóvel. E por conta disso, ele passa de um valor que ele tinha para um valor maior. Se tu aumenta a tua casa, amplia a tua casa, tem gente, por exemplo, apareceu no geoprocessamento, que foi o que se fez, 5.200 residências que não constavam
digamos assim, inscritas no cadastro. cadastro da prefeitura. Esse IPTU era cobrado ainda em cima do terreno, como se fosse terreno baldio. É como se o terreno fosse baldio, ou sobre uma metragem que havia antes. Por exemplo, uma casa de 100 metros passou para 400 ou para 300. Então, aquele aumento que houve não era cadastrado na prefeitura. Né? Porque até bom que as pessoas saibam, todo o imóvel, toda a construção, ele tem que ser licenciado pela prefeitura. Até porque ele vai receber lá na ponta depois o habite, para dizer que aquilo ali realmente está dentro do regulamento do CREA, da engenharia, da arquitetura, que é passível de habitar ele. Se uma pessoa faz uma casa, cai e aí. Né? Então, tem todo um regulamento que as pessoas às vezes não sabem. Né? Faz uma casa, tem que licenciar na prefeitura. Depois de pronta a casa, a prefeitura dá o habite da casa para dizer que a casa está habitável. É assim que as coisas funcionam, não é em Osório, isso é em todo o país. Muitas casas ao longo desses 14 anos foram construídas ou foram ampliadas. Tinha até prédio. Sim. Tinha sido construído que não se cobrava IPTU. Então, assim, se cobrava só o IPTU do terreno. Então, hoje, por exemplo, mas eu pagava R$100, paguei 300. Não é que houve um aumento, é que pagava só sobre o valor do terreno baldio. E agora foi computado o terreno e mais a casa que surgiu agora nessa atualização, ou nessa nova dessa atualização que foi feita das plantas, porque isso foi feito por satélite. Então as casas foram avaliadas e foram analisadas pelos telhados, né? E também pessoalmente. Por exemplo, na minha casa, a empresa que fez a atualização, a medição da planta, eles estiveram na minha casa não, na minha rua, na minha casa. Casualmente foi bem, eu estava em casa, foi bem, era uma meia hora, estava almoçando, eles bateram, mediram tudo certinho, tem lá a documentação, sem problema, na minha e todos os meus vizinhos também. Então, além do satélite, também teve a medição pessoal. Isso levou quase 2 anos para ser feito, porque eles foram feitos em todas as casas do município de Osório, né? Ou praticamente todas. E isso levou um tempo, né? Levou 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, se eu não me engano. E depois a gente encaminhou o processo para a Câmara de Vereadores. Aliás, esse processo não começou agora, eu reuni todos os vereadores na minha sala no dia 9 de maio. Eu tenho tudo isso documentado para colocar para os vereadores, né, exatamente a questão da necessidade, da obrigatoriedade, colocar... 9 de maio de 2017? Sim, do ano passado, né? Porque eu ia mandar para a Câmara o projeto. Eu sabia que era um projeto polêmico, mas eu também sabia que era um projeto que havia necessidade de fazer. Todos os vereadores foram? Se não foram todos, eu te garanto que praticamente todos. Se faltou algum que eu não me lembro agora, mas talvez seja 1 ou 2, mas praticamente todos. Naquela ocasião, o vereador Ed Moraes sugeriu que nós encaminhássemos com 50% do valor da planta para esse ano. E eu encaminhei. 50% no primeiro ano, 25% no próximo ano. Sim. E 25% no outro. Depois, na Câmara, houve um debate muito forte sobre isso. Na audiência pública? Não. Antes disso, se achou que estava muito... O percentual estava elevado para a primeira parcela. Né? Eu retifiquei o projeto, mandei 4 de 25. Não sei se tu está lembrado disso. 25, 25, 25, 25. Certo, isso aí. Aí a Câmara solicitou uma audiência pública. Nós fomos para a audiência pública, explicamos toda aquela situação. E naquela ocasião a gente colocou então 10% do valor da atualização dos imóveis em 10 anos. E ali a manifestação das pessoas que estavam na audiência pública foram favoráveis. Né? E a gente encaminhou dessa forma. E a Câmara votou dessa forma também. Então, não é que não tenha havido, não é que não foi por falta de debate, nem por falta de colocação, nem por falta de explicação. Mas a oposição até entrou com um pedido de liminar, alegando que o trâmite não foi obedecido do regimento interno da Câmara de Vereadores de Osório, no momento da votação do projeto, e também, né, que não houve, aí falou aqui no microfone, não foi no processo. Sim. E que não houve uma explicação mais forte em relação ao que estava acontecendo nesse projeto. Olha, o primeiro encontro que eu tive com os vereadores da situação e da oposição foi no dia 9 de maio no meu gabinete. Tenho um registro disso. O projeto foi para a Câmara em julho do ano passado. Ele ficou na Câmara em julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Eu encaminhei no final do mês de novembro, não sei bem o dia, um pedido de urgência para votar. Por quê? Porque, na verdade, eu precisava saber, se a Câmara fosse aprovar o projeto, eu teria que lançar os imóveis no cadastro e também mandar fazer os carnês. Se a Câmara fosse rejeitar, eu não faria nada e continuaria como está. Tá? Aliás, eu quero mais uma vez aqui agradecer aos vereadores da situação, o vereador Martim Tressol, o vereador Valério, o vereador Beto, o vereador Belinha.
vereador Max Bolzano, pela responsabilidade que tiveram. É um desgaste político, mas houve uma responsabilidade com a cidade. E naquela ocasião, e quando entrou em votação, houve um pedido do vereador Lucas, se eu não me engano, de vistas. O que significa isso? Mais uma semana para analisar o projeto, em que pese que o projeto estava na Câmara desde julho, e isso já era final de novembro, se eu não me engano. Como está no regimento interno, foi concedido aquele período de uma semana. Na semana seguinte ele foi votado e foi aprovado. Bom, e aí teve toda uma tramitação do ponto de vista administrativo. A oposição, o PMDB, entrou com uma ação liminar agora, no dia 8 de março, agora, semana retrasada, se eu não me engano, né, pedindo para suspender todo o processo legislativo. Mas o processo legislativo aconteceu o ano passado, todo ele ano passado. Ele foi todo regrado pelo regimento interno da Câmara. Passou pelas comissões, passou pelo plenário, foi votado, foi atendido, inclusive, o pedido de vistas que foi solicitado pelo vereador Lucas. Todo ele foi regrado, de acordo com o que determina o regimento interno. E os projetos têm prazo para ser votado. Não pode ficar a vida eterna um projeto para ser votado. Contra ou favorável, mas ele tem que ser votado. Tá? E o projeto foi votado, assim como tantos outros foram votados contra ou a favor. Eu não vejo erro nisso aí. Não vejo nenhum problema legislativo. Aliás, o processo que foi entrado na Câmara não foi contra os valores do IPTU. Não foi contra. Aliás, eu vi uma entrevista do vereador Ed na Jovem Pan, dizendo o seguinte: ele não estava discutindo os valores, ele estava discutindo o processo legislativo. E o processo legislativo, na verdade, dizia, e o processo legislativo, na minha concepção, foi plenamente correto. Os prazos foram, aliás, os prazos não foram nem respeitados, ele ultrapassou os prazos. O projeto foi para a Câmara em julho, foi votado em dezembro. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 6 meses praticamente. Um projeto lá para discussão. Então, convenhamos. Eu acho que os vereadores, já fui vereador, têm todo o direito de votar contra ou a favor, como acharem adequado. Mas tu tem que votar. Não pode ficar postergando um processo a vida inteira. Para o bem da cidade. Ou sim ou não, se vota. Não há problema nenhum. Cada um tem que assumir as suas posições. A ação, o vereador Ed, que nós entrevistamos aqui na Rádio Osório, e a ação foi contra o processo legislativo. Eu acabei de dizer isso. Processo legislativo. Isso. Ponto. Mas o que nós temos ouvido, até mesmo na própria tribuna da Câmara, que os vereadores estão reclamando do aumento do IPTU, que não houve aumento do IPTU. Na verdade, não houve aumento. Mas isso eu estou dizendo há muito tempo que não houve aumento do IPTU. Na verdade, o que a gente tem colocado é que houve uma atualização de valores. Isso é fato. Agora, isso está sendo utilizado politicamente ou não? Não, isso é normal. Isso é normal dizer que está sendo usado politicamente. Estou perguntando. Na minha concepção, sim. Na minha concepção, sim. Porque, na verdade, isso é uma obrigação de todos os prefeitos e prefeitas de todos os municípios. Aquele município que tiver uma defasagem sobre determinadas, a planta genérica, por exemplo, ele vai ter obrigatoriamente que fazer isso. Não é eu que estou fazendo. E se não fosse eu, outro faria. A não ser que a pessoa resolva enfrentar o Tribunal de Contas do Estado e não cumprir uma determinação do próprio tribunal. Aí é outro problema. Também vai ser responsabilizado por isso, vai responder por isso. Nós estamos cumprindo rigorosamente o que o tribunal determinou, por uma questão até administrativa. E isso é documentado, ninguém tirou de lugar nenhum. Então, quando se utiliza isso como se fosse um aumento, na verdade está estabelecendo uma posição política dizendo que houve um aumento, quando na verdade todo mundo sabe que não houve um aumento. Agora eu posso te garantir que o que houve de aumento na verdade foi na energia elétrica, por exemplo, que ela vem gradativamente aumentando. O ano passado aumentou 30%. Me diz qual é o período de inflação que houve 30% para que tenha reajustado dessa forma a energia elétrica no Rio Grande do Sul. Ou ao preço da gasolina, que sobe aí enlouquecidamente, passou de R$2 para R$4. Ou o gás de cozinha, que eu vejo debatido aqui praticamente toda semana na Rádio Osório, que era há pouco tempo atrás era R$60, agora está em 80 e poucos reais. Mas isso é só em Osório, né? Não, mas eu não estou discutindo os outros municípios, eu estou discutindo o gás de cozinha. Não, o gás de cozinha é aqui em Osório. Não, mas tudo bem. Os outros municípios não aumentam. Eu estou dizendo o seguinte: o gás, a energia, o combustível, que aumenta e que tem um reflexo direto na vida das pessoas, por exemplo, o aumento da energia, aumento do combustível, o alimento do mercado em geral aumenta também. A roupa aumenta também, porque o transporte aumenta, o pedágio aumenta. Tudo é uma consequência dessas tipos de coisas. E eu não vejo nenhuma colocação em relação a isso do ponto de vista de uma ação em relação ao aumento desse tipo do custo de vida. E aí o governo federal, com todos esses aumentos, diz que não houve inflação no ano passado. Ou uma inflação de quase 1%. Na minha concepção, alguma coisa está errada na minha matemática.
No entanto, quando o município atualiza o valor de uma planta genérica que está 14 anos, digamos assim, sem uma atualização, e ainda faz isso em 10 anos, parece que o mundo vem abaixo. Quando, na verdade, a gente está atualizando um valor de uma planta genérica de imóveis que hoje, por exemplo, valem 3, 4, 5, 6, não sei quantas vezes mais do que valia 14 anos atrás. Então, uma pessoa qualquer da cidade de Osório vai vender o seu imóvel por um preço de 14 anos atrás? Não. Vai vender o imóvel pelo preço que está cadastrado na prefeitura? Claro que não. Né? Uma pessoa tem um imóvel na prefeitura vale 50 mil reais, está cadastrado o preço 14 anos atrás. Hoje o imóvel dela vale 500, 600, 700 mil. Ela vai vender pelos 50 mil do cadastro da prefeitura pelo valor venal? Não. Ela vai pagar pelo imposto que ela pagava do preço cadastrado na prefeitura 14 anos atrás? Não. Ela vai vender pelo preço atual. O que o município está fazendo é simplesmente atualizando o valor daquele imóvel e não pelo valor do mercado. Por um percentual do valor, 10%, do valor do mercado. Porque dividiu em 10 vezes. Em 10 vezes, 10% é aquilo ali. Em 10 anos tu vai chegar no patamar que hoje vale o imóvel. Entendeu? Aí já estará defasado novamente. Já estará defasado novamente, com certeza. Prefeito, outra questão também que está preocupando a todos, até entrevistar o vereador Roger, que é outro que tem levantado a situação há bastante tempo. O vereador Roger, o vereador Roger é um dos vereadores que mais cobrou a questão da atualização da planta genérica na tribuna. Né? Inclusive, quando ele foi secretário da Fazenda, foi justamente quando houve a atualização da planta genérica de um período. Foi o último ano que houve a atualização da planta genérica do IPTU em Osório, foi justamente quando ele era o secretário da Fazenda. E ele, como vereador, cobrava, e digo aqui, cobrava corretamente. Não estou fazendo nenhuma crítica à cobrança dele. Cobrava corretamente a atualização da planta genérica. E ele falou na Câmara de Vereadores, que eu ouvi, não na Câmara, mas em entrevista aqui na Rádio Osório, dizendo que o município deveria atualizar a planta genérica, porque isso era receita para o município. Então a gente tem... não é porque tu é oposição que às vezes tu não tem que concordar com o governo. E não é porque tu é governo que tu não pode concordar com a oposição. Porque isso é uma questão administrativa. É uma questão meramente administrativa. Tu pode transformar ela política, se tu quiser politicamente, mas ela é administrativamente. Veja só, o vereador Roger, que hoje faz a oposição ao meu governo, quando foi secretário da Fazenda, atualizou a planta genérica do município. Não sei se de todo o município, de uma parte dele, isso eu não sei, mas ele fez. Fez como secretário. Mas eu queria perguntar, era sobre o que ele tem alertado já há algum tempo. Vamos lá. Né, em relação à parte financeira e principalmente agora, em relação ao fundão. Né, que o desconto é muito alto, a participação do município é muito alta, muito elevada, e também que o município está devendo para o fundão. Sim, o município está devendo justamente porque a nossa arrecadação caiu muito, e o percentual que eu pago sobre a folha de pagamento é 48%. Porque eu peguei, por exemplo, o desconto atual, para quem está nos ouvindo, especialmente, é bom que os servidores estejam ouvindo, o desconto atual sobre a folha é 16%. A nossa folha de 5 milhões de reais, vou dar um exemplo assim, para ficar um número redondo, 5 milhões de reais. Então eu devo recolher sobre a folha 16%, que seria o patronal para o fundo. Né? E mais, se eu não me engano, é 11%, agora não tenho certeza, 11% parece dos servidores. E recolhido para o fundo. Só que eu peguei os 16% atual e pago 32% de um passivo de um valor passado. Se tu somar 32 com 16, são 48%. Vamos botar 50% com a conta redonda. O município deposita 2 milhões por mês, além da folha de pagamento, no fundo. É a folha e mais 2 milhões que nós deveríamos depositar. E o município não tem conseguido depositar todo esse valor todos os meses. E nós estamos... Quanto que deve para o fundo hoje? Eu não sei, mas eu acho que quase 20 milhões, eu acho. Quase 20 milhões? Se tu somar o ano passado e retrasado, acho que sim. Mas está parcelado. Uma parte está parcelada, estão pagando parceladamente. Uma parte está parcelada, mas a outra não. Não, mas está quase tudo parcelado. Eu acho que falta, se eu não me engano, falta uma parte do ano passado, não tenho certeza. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós estamos discutindo com o fundo desde o ano passado, com o fundo que eu digo com os gestores do fundo, que é paritário. Na verdade são todos funcionários da prefeitura, né? Tem uma parte que é indicada pelo governo, mas são funcionários de carreira, e outra parte que é indicada pelo sindicato, que também são funcionários de carreira. Então, na verdade, o fundo é gerido pelos servidores da prefeitura, que está certo. Né? Nós estamos discutindo com o fundo, com a Renata, com o Jair, com a Francine, com o Maicon e outros, que eu não me lembro agora. Não mudaram os integrantes do fundo? Alguns mudaram, outros não. Alguns mudaram porque isso é de tempo em tempo vai mudando. Alguns mudaram. Porque houve aquele problema, né? Qual? Aquele que pagaram aquela diferença para eles mesmos, né?
Sim, mas depois foi devolvido, né? Não, Depois foi devolvido, mas óbvio, né, doutor? E por isso que mudou, né? Não, o próprio sindicato. Eu não vou. O sindicato fez uma nova eleição e mudou. Tá. Não. Mas mudou. Eu não vou entrar nesse mérito. Tá. Ele muda porque tem que mudar. Agora, por exemplo, em maio. Mudou, desta vez mudou porque tinha problema. Não, mas eu estou dizendo que agora em maio vai mudar de novo. Porque tu não fica mais, tu fica uma vez e mais uma e depois obrigatoriamente tem que renovar. Mas isso é outra conversa. Claro. Bom, assim, eu tenho conversado com o fundo desde o ano passado. Desde novembro, dezembro do ano passado, tenho conversado com o pessoal do fundo, colocando, né, as dificuldades, mostrando, eles sabem, né, porque o pessoal trabalha na prefeitura, claro, na parte de contabilidade, enfim, e eles também acham que a gente vai ter que tomar uma providência. A gente já foi no DPM para ver quais são os caminhos que a gente pode usar. Já conversei com o pessoal da FAMURS, com a parte de jurídica da FAMURS, também para ver. Hoje, casualmente, tem uma manifestação da FAMURS aqui, que eu recebo pelo WhatsApp, sobre a questão essa, porque não é Osório, é praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul, tentando renegociar prazos maiores para a questão do depósito do fundo. Enfim, nós estamos buscando alternativas, né? Buscando alternativas. O fundo acionou, o fundo contratou no passado, eu não sei quando, um atuário, né? um contador, uma pessoa que faz o cálculo atuarial, que ficou de dar uma resposta para nós em janeiro, não deu ainda, sobre como se poderá readequar essa situação. Essa é uma preocupação nossa, que a gente tem trazido, eu estou trazendo aqui mais transparente que isso, estou trazendo aqui em público porque é uma preocupação minha do ponto de vista de futuro, inclusive, né, do próprio município, não necessariamente os servidores, que sempre vão ter a garantia do seu salário, tanto agora como na aposentadoria. Mas os aposentados não têm garantia, né? Se não tem, o fundo tem que ir bem, porque senão não terão mas garantia. Tu tem a garantia, tu tem a garantia, tem. Se o fundo não paga, o Caixa paga, é mais ou menos igual ao Estado. Não, o Estado não é. Bom, o Banrisul não é assim. Não, mas o Banrisul não é funcionário público. Sim, o Banrisul é uma sociedade de economia mista. Mas por isso que eu estou dizendo. Não, mas o Banrisul, eu trabalhei no Banrisul. O Banrisul é uma sociedade de economia mista, da qual os servidores não são servidores públicos. Eles são servidores regidos pela CLT. É outra coisa. O Correio também. O Correio eu não tenho certeza se é regido pela CLT. Não tenho certeza, mas o Banrisul eu tenho certeza que é. Né? Não são servidores públicos, como, por exemplo, o pessoal do Magistério, o pessoal da Brigada. Não é isso. Então, se o fundo falir, a prefeitura tem que pagar. Não é que se o fundo falir. Se o fundo não tivesse condições de pagar, o Caixa único da prefeitura vai pagar. Tá, se daqui a 10, 15 anos, 20 anos, o fundo falir, os aposentados vão receber como recebe do Estado. Caixa único da prefeitura. Mas isso não é intenção minha nem de ninguém. A gente quer resolver essa situação por uma questão óbvia. Só que é bem diferente da questão do pessoal do Banco do Estado. O Banco do Estado se aposenta e INPS, a não ser que tenha uma aposentadoria complementar, que paga lá. Mas tem fundão deles. Mas é uma complementar. Eu não me lembro qual é o... Tanto que investiram mal que agora... Bom, mas eu estou te falando... Tem alguns amigos aposentados que estão, comendo uma cuíca. Mas eu estou tentando explicar assim, o pessoal do Banco do Estado, eles são funcionários, mas não são públicos. Tá, mas o que nós interessa é o seguinte... Isso. Se falir o fundão, tomara que não vai aconteça isso, vai ter que mas a prefeitura vai ter que pagar. Isso, normal. Só que essa não é uma situação só do município de Osório, é uma situação que está alastrada no Rio Grande do Sul. Tá, em quanto tempo o senhor pretende resolver isso? O mais rápido possível, tanto é que eu estou dependendo agora só do pessoal do fundo. Eu tive uma reunião com o pessoal do fundo dia 8 de janeiro. Foi quando o atuário, esse cidadão que é o responsável pelo fundo, contratado pelos próprios servidores, fez uma reunião conosco e ficou de dar uma resposta para nós. Certo? Até hoje não deu essa resposta. Até hoje não deu. E todos os dias eu tenho falado com o pessoal do fundo ali cobrando uma resposta. Enfim, vamos fazer uma reunião essa semana que vem, para ver o que vai acontecer. Porque eu tenho essa preocupação todos os dias. E eles sabem disso porque eu tenho conversado com eles praticamente toda semana. Prefeito, um pedido de licença, nós temos um intervalo comercial. Olho Vivo, a história da nossa gente, escrita todos os dias. Uma informação completa. 9 horas mais 48 minutos, temperatura de 22 graus e 2 décimos. O tempo em Osório apresenta-se neste momento parcialmente nublado, a tendência de tempo parcialmente nublado. Nós estamos entrevistando o prefeito Eduardo Abrão, prefeito de Osório. Depois, a partir das 11 horas, também a entrevista estará, né, Léo Mendonça, à disposição dos ouvintes no site da Rádio Osório, no www.radioosório.com.br. Bom, prefeito, Secretaria de Obras, prefeito, nunca esteve tão ruim a situação aqui do nosso município. Em que sentido? Bom, o senhor não anda mais na cidade, prefeito? Eu ando. Então eu acho que o senhor não anda. Eu ando muito. Não anda, olha aqui, ó. Linha Manequinha, desde dezembro que não é patrolada. Reclamações e mais reclamações das ruas, as estradas aqui no município de Osório, que não são patroladas, não bota saibro, é problema de buracos que não é resolvido. O que está vendo, prefeito? O próprio secretário chegou aqui e disse, olha aqui, ó,
Eu tenho uma patroa só para trabalhar. Não. Daqui a pouco a iluminação pública tem um caminhão só, está estragado, não sei se consertaram, não consertaram esse caminhão. Onde é que nós vamos parar? Eu vou discordar de ti em algumas coisas. Por exemplo, esse dia eu estive na linha Manequinha. Eu vou te dizer quando é que foi. Foi a semana passada. Tive do início até o final da linha Manequinha. Só para te saber, quem quiser confirmar, o último morador da linha Manequinha em linha reta, passando pela estrada André Moura, é um senhor chamado Flávio Armiche. Né? É a última casa da linha Manequinha. Depois da casa tu vai cair na BR-101, pelo morro. Eu tive toda ela. Ela não está ruim, ela só precisa um pouco mais de saibro. Talvez agora, semana passada para cá, se choveu, eu não sei. Estou falando semana passada quando eu estive lá. Tá, então o morador que me disse que está ruim hoje ainda está mentindo. Não, mas eu não estou dizendo que ele está mentindo. Eu estou dizendo que quando eu estive lá, eu olhei a linha Manequinha, depois eu falei com o Davenir, que é o subprefeito, pedi para que fosse patrolada. Mas ela não está ruim. Ela só precisa de passar um saibro, porque realmente falta um pouco de saibro. Ruim ela não está. Pode ser que hoje, né, depois dessa chuvarada que deu, pode ser que ela tenha ficado ruim. É outra coisa. Eu andei eu subi o tombador, passei inclusive fui na escola João Enes, falei com o diretor lá, o Antônio Valdir, saí dali, peguei a estrada por dentro e saí justamente na estrada Manequinha. Foi quando eu saí pela estrada geral e fui depois na linha Manequinha e resolvi ir dar uma olhada, porque justamente ela é bem falada aqui na Rádio Osório. E na minha concepção, quando eu fui lá semana passada, ela não estava ruim. Ela poderia estar melhor, é verdade. Inclusive falei com o Beto Guerreiro, que é o patrulheiro lá do Morro da Borrússia, e pedi para que ele passasse a patrola e desse uma largadinha na rua, na estrada, para ela ficar um pouquinho mais larga, porque às vezes o mato também vai fechando. Né? O que acontece? Nós temos 3 patrolas no município de Osório. Às vezes, como são patrolas mais antigas, a patrola mais nova que nós temos está na Secretaria da Agricultura. As demais são da Secretaria de Obras, que são patrolas antigas. Mas uma patrola hoje, uma moto-niveladora, como se diz, está em torno de R$700 mil, mais ou menos isso. Então o município não tem condições de comprar uma moto-niveladora. Essa que nós recebemos da Secretaria da Agricultura faz uns 4 anos, ela veio no PAC, na época da presidente Dilma. Dali para cá a gente não comprou nenhuma nova por falta de condições de compra mesmo. Seria bom que eu pudesse comprar. Então nós temos 3 patrolas. Às vezes uma quebra, às vezes uma dá um problema no motor. Enfim, é uma máquina que todos os dias ela está na ativa. Tá, compramos saibro. Caminhão caçamba, quanto o senhor tem? O secretário disse que estava com um caminhão caçamba só. Não, ele poderia estar naquele momento com hoje eu tenho os 3, mas poderia estar naquele momento. Tem 3, prefeito? Sim, mas hoje poderia. E aquelas 12 que tinha? 12? Não tenho conhecimento de ter 12 caminhões. Não, já chegamos a ter 12. Não tenho conhecimento de ter 12, mas enfim. Quando o senhor assumiu, tinha 12. Eu estou falando Secretaria de Obras. Eu estou falando Secretaria de Obras também. Sim. Quando o senhor assumiu, tinha 12. É que nem todos os caminhões... Olha aqui, eu ainda contei aqui no desfile. Nem todos os caminhões são da Secretaria de Obras. Tem a Secretaria de Obras... Nem todos os caminhões são da Secretaria de Obras. Tem a Secretaria de Obras, tem a Secretaria de Agricultura e tem a Secretaria do Meio Ambiente. E a Secretaria de Agricultura... Tá, mas a Secretaria do Meio Ambiente não tem caminhão caçamba. Não. Se tem, tira e bota na obra. Estou falando de caminhões. E outra coisa. Hoje, por exemplo, nós compramos 2.000 metros de saibro. Patrolamos ali o Palmital, patrolamos a linha Peixoto, patrolamos ali naquela passagem, não me lembro agora, na cruzada do Palmital. Ali que é a linha Peixoto que passa do Caconde para a BR-101, é isso? Ou o senhor está falando do DIL lá do Pontal? Não, essa aí que tu falou. Antes, da BR-101. Da BR-101 ali é a linha Peixoto. A do DIL eu não tenho certeza, não posso falar aqui. Botou saibro lá, prefeito? Aonde? Em todos lá, no DIL botou saibro. Essa não tem Na linha Peixoto botaram saibro? Acabei de falar. A linha Peixoto, o Palmital. Mas levou quanto tempo, prefeito? Não é questão de levar tempo. A questão é que o ano passado nós encerramos o orçamento e eu tive que esperar o orçamento abrir para poder comprar. O orçamento abriu eu sei, em janeiro. Prefeito, mas eu estou falando de coisas de uma semana atrás, 2 semanas atrás, prefeito. Não, mas chovia reclamações aqui, por exemplo, ali a lateral da Estrada do Mar. A Várzea do Padre vai ser ensaibada agora, porque eu mandei comprar mais 2.000 metros cúbicos de saibro. Eu não vou comprar, Elias, não vou comprar 10, 20, 30 mil metros cúbicos de saibro uma vez só. Nós vamos comprando aos poucos. E eu disse para o secretário, agora eu vou comprar mais, já mandei comprar, mais 2.000 metros cúbicos de saibro. Vai entrar a Várzea do Padre e vai entrar outras linhas que eu não me lembro agora o nome. Então nós estamos patrulhando as ruas da cidade, as estradas da cidade. Só o Morro da Borrússia tem mais de 100 km de estrada de saibro para patrolar. Não é meia dúzia de metros. Mas não é tão difícil, porque dá sempre difícil fazer, não é. Sempre conseguiu fazer, não, mas, mas eu não estou dizendo que a gente não fez. E com uma patrola só. Não, uma patrola só no morro. Pois é, por isso que eu estou dizendo, sempre conseguiu fazer. Sim, mas eu preciso comprar o saibro. Agora eu tenho um morro, eu tenho Passinhos, eu tenho Palmital, eu tenho a Várzea do Padre. Não é a área de Osório, para quem não conhece, não é só o Morro da Borrússia. Hoje, por exemplo, eu não preciso patrolar
o centro, para ficar bem claro aqui, eu não preciso patrulhar o centro do Aguapés, porque está todo asfaltado. Mas tem todo o entorno, no sertão, algumas áreas internas ali, ali até não tem tantas reclamações. Não, mas eu estou falando. Eu estou falando que não tem reclamação, mas a gente tem que fazer. Se não fizer, começa a ter reclamação. A ponta da ilha, para quem conhece a ponta da ilha, tem mais 1 quilômetro e pouco, mais ou menos, de Saibro. Tá, agora o senhor conseguiu regularizar em tudo, então? Nós estamos regularizando aos poucos, mas estamos regularizando. Eu estou te colocando mas, mas nunca demorou tanto tempo assim, porque pode ter demorado. Não, tudo bem. A cobrança ela é válida, justa e correta. E legítima. E eu entendo e concordo. Agora, também não dá para dizer que não está sendo feito. Porque eu comprei 2.000 metros de Saibro. Se o Saibro não está na rua, quem comeu? Não é verdade. Nós botamos aqui, botamos exatamente onde eu coloquei. Estou comprando mais 2.000 metros de Saibro, mais 2 metros cúbicos de Saibro. E vou patrolar a Várzea do Padre, vou patrolar as outras ruas que faltam, estado que falta patrolar, aquela ali que entra na Estrada do Mar, estará na Passo Fundo. O Passo Fundo, Saibro ou não? Vamos colocar agora, são 9 quilômetros de estrada. É 9 quilômetros, para quem não sabe, entra aqui na Estrada do Mar e sai lá na Quantos mil metros de Saibro vai ali? Eu não sei te dizer. Esses 2.000 metros chegam? Isso eu não sei te dizer. Se não chegar, eu compro mais. É que eu não vou comprar 10, 20 mil metros de Saibro. Não vou fazer uma montanha de Saibro lá na garagem. Vai aos poucos, entendeu? Agora, eu não sei te dizer quantos metros cúbicos vai de Saibro por... Foi aquela estrada ali? Não sei, isso eu não sei dizer. Uma caçamba deve ir uns 10 metros cúbicos de Saibro, mas eu não sei quantos metros lineares ela... Isso eu não sei dizer. Sim. Mas então, hoje o senhor conseguiu regularizar a situação? Não, hoje eu estou te dizendo que nós estamos regularizando a situação. Hoje eu tenho as 3 patroas trabalhando, hoje eu tenho os caminhões trabalhando, hoje nós estamos conseguindo comprar o Saibro. Tapa buracos, prefeito? Tapa buracos estamos fazendo também. Onde é possível fazer, nós estamos fazendo. Compramos mais 400 saquinhos de asfalto frio. Pode ver que a cidade está sendo... esses tapas buracos estão acontecendo. Firmiano Osório. A Firmiano Osório é um trabalho específico. A Firmiano Osório não é um trabalho que tu faz assim da noite para o dia. Ali nós vamos ter que cortar o asfalto, e regularizar aquela situação, e depois ter que asfaltar. Mas quando começa então? Não, isso eu tenho conversado com o secretário Beto, e a gente tem 2 lugares, que então, já que não falou no outro, eu vou te falar no outro. Eu ia dizer, não é só a Firmiano Osório, tem 2 pontos ali que estão nos preocupando bastante. Um ponto é aqui na Firmiano Osório, numa parte, não é toda, né? Não é toda, é uma parte. E alguns pontos que estão aparecendo também na Brasil, que também estão nos preocupando bastante, que a gente vai ter que fazer um trabalho específico ali com a Secretaria de Obras. É um trabalho mais longo. Mas quando vai começar, prefeito? Vamos começar agora em seguida, porque na verdade ali é um trabalho longo. É um trabalho que vai levar mais tempo do que, digamos assim, arrumar uma outra rua da cidade. Ali nós vamos ter que ter cuidado. Eu disse que não ia perguntar mais, mas eu tenho aqui 6, 7 ouvintes que estão perguntando. Da usina? Da usina. Da usina, sim, só pode saber, nós temos uma licitação, ganhou uma empresa de Tramandaí para fazer a parte estrutural que é necessário fazer, e o engenheiro solista providenciando a parte elétrica. Aqueles 100 mil reais que eu te falei que eu precisava, a gente conseguiu ele em fevereiro, eu abri uma licitação. O nome da empresa de Tramandaí eu não lembro mais, parece que é MRV, não sei, mas é uma coisa assim. Assinou o contrato conosco para começar a fazer a obra da usina, e a Ciber, que é a empresa única, não tem concorrente, para fazer a parte elétrica, também vai ser acionada. Como eu preciso fazer as duas juntas, a empresa começando a obra lá na parte da usina. A estrutura não está concluída, porque foi feita naquela época uma licitação, se não me falha a memória, foi até a empresa Pontual que fez a obra. Quem é que fez. Uma parte sim e outra parte estamos terminando agora. Meu Deus. Sim, mas está acontecendo. Você me perguntar... No final do seu governo, acho que vai... Bom, se for no final, tá bom. Pior se passar. Aí serão 8 anos, né? Já tem 5. O ouvinte está perguntando: bom dia, prefeito, aos ouvintes da Rádio Osório. Nós, moradores da rua Ipanema, viemos perguntar ao ilustre prefeito como fica a nossa situação, a nossa rua esquerda do sentido Estrada do Mar, né? Já que fomos inúmeras vezes à subprefeitura de Atlântida Sul pedir para dar uma olhada na situação da nossa rua, e até agora nada. Então está perguntando como é que fica essa situação, prefeito. Bom, primeiro eu vou conversar com o Wagner para saber, mas eu queria saber qual é a situação que ele está falando da rua especificamente. Ele diz que já é a única a qual não temos calçamento, está sem calçamento, né? Pediram para o Altivo na época 4 vezes, pediram para o Wagner 5 vezes e até agora nada, está sem calçamento. É a Claudete que está reclamando. Tá bem. Então eu vou conversar com o Wagner para saber, não. Eu estou recebendo essa informação agora
E o que ela está me dizendo em relação à questão do calçamento. Vamos conversar com o Wagner para ver o que o Wagner vai me dizer. O ouvinte está dizendo que a estrada da Goiabeira faz tempo que o mato está tomando conta e a patroa não chega lá. Quem vai para o castelo, né? Não quem vem no sentido Sítio Esperança. Nós temos uma máquina que é como se fosse uma poda vertical que tu faz. Ela tem um braço e vai cortando aqueles galhos que vão avançando. Nós estamos terminando o palmital, vamos ir para a Borrússia depois e depois fazer podas em outros lugares. Já tivemos passinhos, já fizemos uma parte, não na totalidade, mas uma parte ali do Serra Mar, se não me engano. Estamos terminando o palmital agora para ir para a Borrússia. Depois vamos terminar o Serra Mar e assim sucessivamente. O ouvinte está dizendo que na rua Mariápolis não passa mais nem carro. Mariápolis? Na Mariápolis, rua Mariápolis, o Pobrão da rua Mariápolis, A rua Mariápolis aqui diz que não passa mais nem carro. Na rua Mariápolis, aqui no bairro Primavera? Exatamente. Uma parte dela, se não me engano, é asfaltada. Tem que ver qual é a parte que está. E o ouvinte parte complementa, no bairro Primavera. Sim, no bairro Primavera. Mas uma parte dela asfaltada, uma parte sem bloqueio, tem que ver qual é a parte que não passa mais carro. O outro ouvinte está reclamando também, prefeito. Está reclamando da questão lá da rua Capão da Canoa, do bairro Primavera. Aquela rua é um trecho de 100 metros, eu estou sabendo, isso aí é antigo já. É uma rua que nós fizemos a canalização e depois nós não conseguimos fazer a pavimentação. Mas está na nossa programação para fazer a pavimentação, isso é fato. Agora não tem data e não tem dia, não tem hora. Não tem como dizer, vai ser amanhã, não tem como dizer isso. Agora uma coisa também... Este ano acontece ou não? Deve acontecer, mas assim, também tem uma coisa, a reclamação maior daquela rua era a falta de canalização. A gente fez porque uma parte dela tem... Uma parte da rua Capão da Canoa é toda de bloqueio. Essa quadra que realmente a gente não fez. Por quê? A gente fez a canalização e a nossa intenção era continuar os bloqueios. E aí não deu. Aí começou a faltar dinheiro, não deu. É 150 metros de rua, mais ou menos. Eu sei qual é a parte. E também não tem previsão. Então o pessoal da rua Capão da Canoa não tem previsão. General Osório, o ouvinte também está reclamando. Quando é que vai ser feito o recapeamento da General Osório? A General Osório pediu para o engenheiro Rafael fazer um levantamento. É em torno de R$2 milhões aquele recapeamento todo ali. Então a gente vai ter que ir devagar, não adianta. A preocupação do ouvinte é a mesma que a minha. E certamente a minha talvez seja maior que a dele, porque eu tenho interesse em fazer. Por questões óbvias. Né? Mas eu preciso de dinheiro para isso. E 2 milhões assim para colocar numa estrada hoje está complicada, porque hoje eu estou juntando 2 milhões para construir aquela escola do Morro da Borrússia, que eu também tenho esse comprometimento, que vai sair mais ou menos esse valor. Então hoje é uma questão de prioridade. Qual é a prioridade? Hoje a prioridade para mim, especificamente, é a escola. O ouvinte está pedindo para o senhor uma parada de ônibus lá na Vila Areia, com urgência. Tá bem? Vamos olhar onde é que é. O Alex Moro está dizendo quando é que vai ser regularizada a situação dos ambulantes na Praça da Catedral. Mas a situação deles já foi regularizada. Foi regularizada por um processo de licitação. Né? Não sei qual é o tipo de regularização que ele quer. Creio eu que seja, ainda continuam retirando água e também eletricidade da praça. Se eu não me engano, eles têm um prazo para se estabelecer esse ponto. Mas a regularização deles em relação à praça, em relação ao espaço, em relação a pagamento, já está sendo feito. Já foi feito. Temos o outro ouvinte também que está reclamando. Ele diz que está em péssimas condições a lateral da Estrada do Mar. Né? Sim, a parte do padre eu acabei de dizer que a gente vai encaminhar os salvamentos. O outro ouvinte também está reclamando que aquela avenida ali que sai nos Doces Maquinéis está horrível, cheio de buracos, aquele asfalto está péssimo, é a Avenida General Osório. O senhor já falou também da General Osório, né? O outro ouvinte também está aqui perguntando, queremos saber qual será a reposição do IGPM agora em março. Bom, tem que ver o que o governo federal ditou do IGPM. Eu assim não sei qual é o percentual que ele ditou, mas a reposição vai ser ditada pelo governo federal, é o IGPM. E a gente segue o percentual inflacionário. Outro ouvinte está perguntando qual é a situação do hospital, se já está com as contas em dia, porque ele prometeu que em 1 ano colocaria em dia, entregaria para o conselho. Está em dia ou não? Por que ainda não entregou? Essa é uma pergunta que tem que ser feita para a intervenção do hospital, para o conselho do hospital. Há uma negociação hoje do conselho com várias entidades que têm procurado o hospital, por interesse se assumir ou não, mas a decisão final de para onde vai o hospital depois da intervenção é do conselho. O conselho está formado, não sei quantas pessoas são, 11, se eu não me engano. O Paulo Rocha, que é o presidente do conselho,
E é quem está encaminhando isso. Toda discussão que é feita com alguma entidade privada... Mas o senhor tem acompanhado, prefeito? Sim, eu tenho acompanhado. Até porque tem que acompanhar de perto. Não, eu tenho acompanhado. Esse conselho tem até pessoas que colocaram o Hospital da Justiça, né? Então tem que acompanhar muito de perto. Não, é que assim, deixa eu te explicar, são duas coisas distintas, tem que ficar bem claro isso. A intervenção é uma coisa e o conselho do hospital ele é formado pelo sócio do hospital. Não, mas eu digo que o senhor tem que acompanhar de perto. Não, eu estou acompanhando. Por que eu estou acompanhando de perto? Porque como o hospital está sob intervenção do município, e essa intervenção vai até julho, e é o limite máximo que eu dei é até dia 14 de julho, todas as entidades que têm interesse em conhecer a situação do hospital, até para assumir o hospital, elas nos procuram. Sim. Né? Eu já tive aí mais ou menos umas 6 entidades que têm nos procurado. Então, quando eles nos procuram, imediatamente vem em contato com o pessoal do hospital, com a Olga Magnus, com o Paulo Rocha, que são as pessoas que a gente tem mais, o Marco Pereira, que são as pessoas que a gente tem mais relação direta, e marca uma reunião da entidade com o hospital. Às vezes a gente faz no meu gabinete, às vezes faz diretamente no hospital. Porque quem vai decidir o futuro do hospital, na verdade, é a própria sociedade através do seu conselho. O ouvinte está dizendo, prefeito, antes até para nós acabar com essa questão do hospital aqui, né, esse assunto, vai continuar ou não a admissão do hospital? A intervenção? Sim. Até o dia 14 de julho. Depois? Ou antes. Depois é com o hospital. Depois é com a sociedade. Eu cansei de dizer aqui no rádio, e vou repetir isso milhares de vezes, a intervenção ela foi por um período, mas eu nunca tive intenção de assumir o hospital, assumi porque entregaram literalmente, mas também sempre disse que isso não é uma intervenção que não vai permanecer eternamente, ela tem prazo. Né? Então, a sociedade de Osório, que na verdade é uma sociedade beneficente, formada pelo seu conselho, sua diretoria, é quem vai na verdade ditar os rumos do hospital. Então até o dia 14 de julho fica. Ou antes, se o conselho entender que possa, se a sociedade entender que possa assumir antes ou transferir para terceiros antes, mas a data limite é 14 de julho. O ouvinte está dizendo que na RS-30, nas Laranjeiras, uma árvore tinha caído. A prefeitura foi lá retirar essa árvore e quebrou o cano. Já faz mais de 4 meses e até agora não foi lá consertar. Não tem problema. Se ele puder me dizer o quilômetro, uma referência, mas também 4 meses, não sei se ele chegou a fazer alguma colocação para alguém, sobre a secretaria. Certamente, porque aqui é o último recurso. Né, mas quando eles vêm reclamar aqui é porque já cansaram de reclamar da secretaria. Às vezes eles largam na frente, mas em todo caso não tem problema. Eu só preciso de uma referência, onde é que é essa árvore, qual é se tem algum quilômetro, algum número, alguma coisa próxima para que a gente possa encaminhar. O outro ouvinte está perguntando aqui, né? Gostaria de saber do senhor se vai ter na Feira do Peixe. Você não vai lembrar de cabeça, né, prefeito? Feira do Peixe? Feira do Peixe. Agora aqui na Páscoa? Isso. Sim, vai ter aqui no Lago dos Estudantes, como sempre teve. O outro ouvinte está perguntando aqui, ó. E a Avenida Brasil, quando vão arrumar, chega quase tombar o ônibus escolar. Eu preciso passar por ali 3 vezes por dia. Bom, o senhor já falou a respeito desse assunto aqui. Não é? Outro ouvinte também diz que na rua Aguapé, não é? Está com muito problema lá, não é? Ele pede para alguém passar lá, no bairro Medianeira, rua Aguapés, lá próximo aos Sobrados. Alguns moradores colocam água da máquina na rua e a fiscalização não vai até lá. O cheiro é insuportável, prefeito. Ele pede até diz aqui, ó, vamos jogar limpo com o Osório. Então tem que a fiscalização dar uma passada por lá, né? Não, jogar limpo com o Osório, eu reforço isso. E uma das formas é não jogar água da máquina na rua, né? Deve ter uma ligação direta com a questão do cloacal pluvial. Né? Então quem joga a água na rua indevidamente é que não está jogando limpo a cidade. Mas eu vou tomar providência. Tá certo então. Prefeito, algo mais que você gostaria de informar que não perguntei para o amigo? Não, estou à disposição tua e da comunidade de Osório para responder aquilo que eu sei que eu posso responder. Fora isso, não tenho nada que eu possa acrescentar aqui nessa questão. O que eu posso dizer aqui, que eu acho importante até que as pessoas saibam, é que o ano passado a gente investiu 26% em saúde no município de Osório. Né? Eu até trouxe alguns dados aqui, eu não sei se está aqui ou está na outra folha agora. Foram 23 milhões de reais que nós investimos em saúde no município de Osório no passado, 23 milhões. Né? E na educação a mesma coisa, 23 milhões e 700 mil e 23 milhões e 400 mil em saúde no município de Osório. Eu estou fazendo esse percentual porque isso sai dos recursos próprios do município, né? E alguma coisa de transferência também. Na educação deu 25%,
na saúde deu 25,18, na educação 25,54. Então, eu coloquei só essas duas secretarias, teriam outras também, mas coloquei essas duas do ponto de vista de investimento para que as pessoas entendam o quanto a gente procura investir. E aí, quando atualiza a planta genérica, não é para aumentar o imposto de IPTU, é para que a gente tenha a capacidade de manter o investimento. Prefeito, antes de nós encerrarmos, a questão da Milton Pacheco, até eu esqueci. Rapidinho. O CIEP é uma negociação. Não, mas só quero terminar, porque assim, eu tenho uma folha de pagamento que chega a quase 70 milhões por ano. Quase 70 milhões por ano. Do nosso orçamento, eu tiro 70 milhões para a folha, incluindo o 13º. Né? Incluindo fundo, tudo? Não, só a folha líquida. Só a folha líquida, né? Mais 45 milhões que estão aqui entre saúde e educação, mais 45 milhões. Isso dá quase 120 milhões. Né? E dos 180 que nós temos, do ponto de vista de orçamento, e algumas rubricas são rigorosamente vinculadas, né? Nós temos a Secretaria de Obras, a Secretaria de Desenvolvimento, a Secretaria de Meio Ambiente, tem uma série de outras secretarias ou de atividades na cidade que a gente também tem que atender. Então, é por isso que a gente está colocando isso, para que as pessoas entendam que a nossa matemática é muito pequena do ponto de vista de investimento e a gente não consegue fazer essa tapa-buraco que as pessoas reclamam que eu sei, a Rua Capão da Canoa, uma escola aqui, que a gente está regularizando isso aos poucos. E só para te saber, vamos iniciar o processo de licitação para terminar o posto Caravaggio, tá? Vamos ampliar o posto de Passinhos também. Estamos já buscando dinheiro para encaminhar a licitação para a escola Garibaldi, que também é um outro compromisso nosso antigo. Nós estamos tentando recuperar aquilo que está parado, né, que as pessoas sabem, e tentando avançar em outras coisas. Só que está um pouco difícil, mas a gente está. Eu aceito a crítica, eu aceito a cobrança, eu acho que ela é correta mesmo, mas a gente também está procurando atender a todos de uma maneira possível e o mais rápido possível. A gente não é na velocidade que a gente quer, mas a gente consegue. Quanto ao CIEP, é uma discussão que está sendo feita com o governo do Estado. É uma discussão que está sendo feita com o governo do Estado. Não é um bom negócio para o município? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente está avaliando isso. Não existe batida de Nada martelo. Definitivo. Não existe batida de martelo, mas eu acho que é uma alternativa interessante, que a gente também não pode descartar. Eu não posso ir aqui para te dizer que é bom, mas também não posso aqui dizer que é ruim, sem que não sente, não avalie isso. E é isso que está sendo feito. A gente teve uma conversa com o secretário. Mas acho que uma discussão bem ampla, né? Sim, mas a gente está fazendo, mas a gente também está tomando... Mas só entre vocês, né? Não. A gente conversou com a Secretaria do Estado, tomamos pé da situação de quais são as exigências que o governo do Estado pretende fazer. Então, vamos sentar agora com a direção do CIEP para analisar, para também conhecer melhor o CIEP, porque eu conheço, mas não assim, né, com profundidade. Conversamos ontem com a direção da Escola Major e outras direções que vamos conversar depois. A gente é que, na verdade, não adianta eu sentar numa mesa para discutir o que eu não sei. Então, a gente tem que tomar pé de uma situação para depois começar a fazer e ter um ponto de partida, o que a gente está fazendo. A questão do CIEP, no primeiro momento, eu acho que ela é importante para o município, acho que é interessante. Hoje o CIEP é uma grande escola estadual, né, que infelizmente está com uma utilização muito baixa do ponto de vista de alunos, pela informação que eu tenho do próprio secretário de Estado, né? Por falta de segurança é a principal. Bom, pois é, mas eu sei. Mas eu não estou discutindo, só estou dizendo o seguinte, nós temos que agora analisar os fatores. Mas o senhor, quanto é que o senhor vai gastar mais ou menos para reformar aquele CIEP? Quanto é que o senhor vai gastar para a manutenção do CIEP? Mas só um pouquinho. Quanto é que o senhor vai gastar de professores? O senhor não tem dinheiro para construir uma escola lá no morro? Só um pouquinho, que eu vou gastar de professores como? Os professores do Estado continuam do Estado. Eu não vou pagar os funcionários do Estado continua do Estado. Então por que o senhor vai municipalizar? Vai continuar do Estado? É porque eu posso usar uma estrutura que está hoje, por exemplo, entre aspas, obsoleta. E tu imagina uma estrutura daquela se não tiver mais alunos. Imagina o que vai acontecer. Tá, mas o senhor acredita que só o simples dizer, olha, é do município, o senhor vai botar alunos lá? Mas, Elias, só um pouquinho. É que tu tem que conhecer, tu tem que sentar na Secretaria de Educação uma hora e te apropriar do número de alunos que nós temos, das readequações que nós fizemos. O Estado não está mais abrindo a primeira série do curso fundamental, ou seja, se não tem a primeira, não vai ter a segunda, e nem a terceira, porque para chegar na segunda e terceira tem que ter a primeira. E isso, na verdade, o Estado também está municipalizando, já está iniciando um processo de municipalização do ensino fundamental, porque ele vai ficar só com o médio, e daqui 1 ano, 2, onde é que vão botar essas crianças todas? Porque as crianças saem de um lugar, tem que ir para outro. Né? O ano que vem, por exemplo, onde é que vai... Mas onde é que é a sua prioridade hoje? Não seria a sua escola? Não, mas são coisas distintas. Não são distintas. Não, elas são distintas. É o mesmo caixa, prefeito. Não, elas são distintas. É o mesmo caixa. Não, só um pouquinho. Elas são distintas e eu vou te explicar por quê. A escola do morro eu vou ter que fazer.
porque a escola Garibaldi não tem mais capacidade de aluno. Então, qual é a sua prioridade hoje, prefeito? Minha prioridade hoje é a educação. Tá, não, mas aonde, prefeito? Onde que está mais estrangulado? O senhor não tem dinheiro? Não, hoje ela está estrangulado. Não é no morro, o senhor disse que não tem mais de colocar alunos? Não, só um pouquinho. Ela está o estrangulamento da educação, que não é hoje, já vem de tempo, é na escola infantil. Não, prefeito. Não, mas prefeito, ela é na escola infantil. Não, eu até entendo, olha aqui, ó, mas hoje o que está havendo? As crianças não querem mais estudar na escola estadual. Bom, ninguém mais quer. Estão debandando para as escolas municipais. Mas o motivo, então tu está me dando mais um argumento. Mas prefeito, hoje, de acordo com o orçamento que tem o município, o ano que vem vai melhorar. Creio eu. O ano que vem, ou 2020, vai melhorar muito o orçamento do município de Olório. Eu espero que... Aí o senhor pode fazer isso, prefeito. Não, agora, não. Hoje seria um suicídio administrativo, prefeito. Não seria. Porque não há necessidade primeiro lugar, hoje do senhor abraçar essa bronca. Primeiro lugar, que tem que ficar bem claro aqui, na Rádio Osório, é que não existe uma coisa definitiva, uma coisa nós estamos discutindo. Esse é o primeiro ponto. Mas se o senhor quer, o senhor já está defendendo. Não, eu estou dizendo que eu acho interessante. Mas amanhã eu posso então dizer tá decidido. Não, ela não depende de mim, ela depende do Estado também. Agora, não, já que tu colocou, tu espera um pouquinho. Não, eu estou esperando. Então, assim, ó, pois é, assim, ó, eu acho, todo o processo, tu também está achando que não é, mas tu também não tem base para dizer que não é, assim como eu estou dizendo que eu acho interessante. Não, eu tenho base para dizer que não é, e eu de acordo com o orçamento do município. Não, mas... O senhor estava aqui só chorando o tempo todo eu não estou só chorando, eu estou dizendo o seguinte... Que não tem dinheiro para isso, não tem para aqui, não tem para aquilo. É verdade. Então não é prioridade hoje aquilo ali, prefeito. Não, a prioridade não é a escola, são os alunos. Não é a escola, são os alunos. Eu tenho que fazer uma escola infantil, uma escola na Garibaldi, porque a prioridade são os alunos. Se não precisasse fazer, eu não faria. Mas o fato de eu fazer lá não significa que eu não tenha outras escolas. Então porque o senhor não chora que não tem dinheiro. Não, mas eu tenho dinheiro. Não, mas eu tenho dinheiro. Mas é evidente que eu tenho dinheiro. E quando eu tenho dinheiro, eu priorizo. Entre uma escola e a General Osório, para fazer o asfalto, que também é necessário, eu priorizo a escola. Agora, eu tenho uma gama de ação judicial, para colocar as crianças na escola municipal. Né? Mas o Estado não tem. Eu tenho uma gama de... Sim, mas o que o senhor pode dizer quando o senhor responde? O senhor tem departamento jurídico, né? Sim, mas não há... o senhor tem departamento jurídico. Tem departamento jurídico. É só dizer aqui, a escola tal tem vaga. Escola estadual? Mas acontece... Não, mas não funciona assim. Funciona, prefeito. Não, mas só um pouquinho. Como que não funciona, prefeito? Então tu faz o seguinte, tu avisa os juízes... Como é que eles têm que determinar? Porque a determinação vem de cima. Vem do Tribunal de Justiça. Prefeito, quando é escola de educação infantil, tudo bem, prefeito. Mas eu acabei de te dizer que estrangulamento o município está na escola infantil. O ano passado nós tínhamos 800 crianças fora da escola infantil. Então não seria o mais interessante, desculpa aqui o prefeito, o senhor, tá? Mas aqui nós estamos trocando as ideias. Não seria mais importante, então, o senhor... Né, que administra o nosso dinheiro, né, ver como é que tem a possibilidade de retomar aquela obra da Escola de Educação Infantil, ou então, quem sabe, buscar recursos fora para construir uma outra Escola de Educação Infantil, hoje, nesse momento, prefeito? São duas coisas distintas. A Escola de Educação Infantil está sendo discutida. Esse é o problema. O problema é o seguinte, ela está sendo discutida pelo próprio governo federal. Ela deve ser retomada pelo governo federal. E outra coisa, eu vou fazer uma escola infantil, uma escola qualquer, eu vou ter um custo X para ela, que vai me abraçar aproximadamente 100 crianças, que é mais ou menos o número de crianças média que tem nas escolas infantis do município. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tá? E vai ser para uma determinada comunidade. Logo em seguida eu tenho que fazer outra. O município não tem capacidade de fazer 2, 3 escolas por ano. O CIEP para nós é uma possibilidade. Eu não posso dizer que ele é maravilhoso, mas também não posso dizer que ele é ruim. Nós estamos estudando isso para ver o que se interessa realmente ao município ou não. Se nós conseguirmos adequar a municipalidade junto a uma escola, são 28 salas de aula que tem. Tem um pavilhão de esportes e outras coisas que eu desconheço. Olha, para o município pode ser bom. Pode ser ruim também. Agora, não dá para nós bater questão e dizer assim, isso é fora de série e isso não serve. Hoje o município não tem condições, mas se o senhor está dizendo que tem condições, então tudo aquilo que o senhor disse antes... Mas que não tem condições de tapar um buraco. Mas, Elias, a manutenção... Não tem condições de comprar 4 mil metros de sábio, tem que ser de 2 em 2 mil metros. Não, eu estou enganado. Eu disse que eu estou comprando... Não. Para um pouquinho. Vamos botar as coisas no seu devido lugar. O que eu disse é o seguinte, eu estou comprando de 2 em 2 porque é mais fácil de estabelecer as metas. Eu não tenho como comprar 10 mil metros de sábio e colocar uma montanha lá dentro do parque da garagem. Eu compro 2 mil metros, eu posso comprar até 3 mil metros. Eu não estou dizendo que eu não tenho condições de comprar isso. Eu tenho. Só que eu não vou colocar uma montanha de sábio dentro da garagem. Então a gente vai gastando aos poucos também.
Agora, são coisas completamente diferentes. Eu tenho que analisar o CIEP para ver se ele é viável para o município. Se ele for viável, evidentemente que a gente vai chegar aqui, em qualquer lugar, e vamos colocar a viabilidade dele. Se ele for inviável, ele é inviável. Ponto. Tá certo. Acabou a sua. Prefeito, um grande abraço, prefeito, e foi um prazer falar com o amigo. O prazer foi meu, a gente está sempre à disposição da Rádio Osório e da comunidade, Tá da comunidade também.